Está no ar o Falando de Copa na Rádio Futebol Clube. Trazendo para você os detalhes do Mundial 2018, que terminou neste domingo com a vitória da França diante da Croácia. Terminou a Copa do Mundo 2018. Foram 64 jogos, 169 gols marcados, uma média de 2,6 gols por partida. 219 cartões amarelos foram mostrados e mais 4 cartões vermelhos. O grande artilheiro da competição foi o inglês Harry Kane, que marcou 6 gols. Foi a Copa também que marcou a estreia do VAR, o assistente de vídeo da arbitragem. O melhor ataque foi o da Bélgica, marcando 16 gols. A seguir, vieram exatamente as duas equipes finalistas, a França e a Croácia, com 14 gols marcados cada uma. Das equipes que passaram para as oitavas de final da Copa do Mundo, a que teve a melhor defesa foi a Dinamarca, sofrendo apenas 2 gols na competição. Uma final emocionante. A França jogou muito bem, jogou no chamado erro do adversário, no caso da adversária, e quando a Croácia estava melhor no jogo, no início da partida, veio uma falta que, na opinião da equipe esportiva da Rádio Futebol Clube, não existiu. De qualquer maneira, o Griezmann cobrou a falta e o Mandzukic fez o primeiro gol do jogo, 1-0 para a França aos 18 minutos do primeiro tempo. 10 minutos depois, um belo gol do Perisic, deixando tudo igual ainda na primeira etapa. Mas a França voltaria a marcar através de um pênalti que precisou do VAR, né? Numa cobrança de escanteio, o jogador croata tocou com a mão na bola, o árbitro argentino Néstor Pitana consultou o VAR e confirmou a penalidade máxima. Na cobrança, Griezmann deixou a França em vantagem de novo, aos 38 do primeiro tempo. E a primeira etapa terminou assim, 2 para a França, 1 para a Croácia. No segundo tempo, a França marcou o terceiro gol com Pogba aos 14 minutos da segunda etapa. Aos 20, Mbappé marcou mais um, fazendo 4-1, e numa falha do goleiro Lloris, que saiu jogando errado, o Mandzukic, aos 24 minutos da segunda etapa, diminuiu para o time croata, mas não foi suficiente. A reação da Croácia parou por aí e a França conquista, 20 anos depois, mais um título mundial. Havia sido campeã naquela final de 98 diante do Brasil, no Stade de France, e hoje conquistou o bi no Luzhniki Stadium, na cidade de Moscou. Muita chuva depois que o jogo terminou, durante a festa francesa, durante a cerimônia, entrega de medalhas, o troféu, aquela coisa toda. Choveu demais na capital russa. A Copa terminou e eu pergunto para os meus comentaristas. Zé Boquinha, o que você viu de bom, o que você lamentou nessa Copa do Mundo? Fale para o amigo que é apaixonado por esportes, Zé. Olha, primeiro a Copa que começou meio acovardada, né? Os times fazendo gol, se retrancando muito, mas depois todo mundo se soltou e uma Copa que só teve um jogo que não teve gol. Isso já é um grande handicap, é uma coisa importantíssima. Por quê? Porque você vê que depois os times foram franco-atiradores, uma final 4-2. Há algum tempo a gente não via isso, tanto gol numa final. E as decepções ficaram por conta de Alemanha, principalmente a Alemanha, né? A grande decepção da Copa, e a Espanha, que fez um futebolzinho daqueles caranguejo demais e não conseguiu chegar muito longe. A Argentina já era esperado o que aconteceu. A Argentina deveria ter trocado o técnico quando acabaram as eliminatórias, porque ele não tinha já o poder de comandar a equipe. Então foi um time que já veio brigado, já veio dividido e já veio mal para a Copa. E a decepção nossa, né, do Brasil, que poderia ter chegado mais longe. A gente analisa friamente o time do Brasil. Nós poderíamos sim, se taticamente a gente tivesse mudado alguma coisa para começar o jogo contra a Bélgica, para segurar o ímpeto da Bélgica,
nós poderíamos ter ganho aquele jogo. O segundo tempo nós massacramos a Bélgica. Nós tivemos pelo menos 4 situações claras de gol para mudar totalmente o jogo e levar o time mais para frente. Mas outra vez nós esbarramos na nossa soberba, na nossa empáfia de achar que somos os melhores do mundo e os outros times vão ficar com medo da gente. Acabou isso aí faz tempo. Ninguém tem mais medo do Brasil. Então todo mundo joga e sabe como jogar contra o Brasil e a Bélgica soube jogar e tirar a gente da Copa. Eu acho que essa foi a minha maior, digamos, não, nem tristeza, nem decepção, mas você vê que... Frustrante, né? Você vê que exatamente. Você não tem técnico no Brasil que possa fazer um jogo virar. A gente está vendo aí a Croácia com um time limitado, com 2 bons jogadores no meio de campo. E mais nada, não é um time que você tenha. Tem o Perisic, que é um bom jogador, mas não é nada excepcional. Mas com um técnico que acreditou no trabalho, com muita dificuldade, um cara que pegou o time até recentemente e faz o time chegar com muita disposição, muita raça, muita vontade a uma final de Copa do Mundo. E o Deschamps que foi inteligente, né? Ele jogou dentro do padrão que ele podia jogar. Ele armou um time dentro daquilo que ele tinha. Um bom time com vários valores individuais muito bons, acima da média, e ele explorou isso aí ofensivamente e defensivamente também. Fez um time se postar atrás quando precisava para segurar resultado e jogou hoje o segundo tempo no contra-ataque. Sabia que a Croácia ia continuar vindo para cima, ia se abrir mais, porque tinha só meio tempo para jogar e já não tinha tanta reserva física. Se aproveitou disso e ganhou. E é um balanço de uma Copa do Mundo muito bem organizada, talvez a melhor organizada de todos os tempos, mostrando uma Rússia solidária, uma Rússia simpática e um futebol legal. Nós tivemos grandes jogos e uma final emocionante, espetacular, coroando a Copa. Bom, o comentarista Fábio Salgueiro também fala sobre o que viu de bom, o que ficou de bom dessa Copa do Mundo e o que ele achou de ruim ou frustrante depois do término da Copa do Mundo da Rússia 2018. Salgueiro. O que ficou de bom para mim, apesar de todas as nossas críticas, o VAR foi a grande atração e atração positiva. Eu acho que ele veio para ficar no futebol. Hoje, com a explicação do Marcelo, caiu por terra a minha crítica também com relação às faltas, né, que não é para ser usado, falta fora da área, e dentro da área ele apareceu bem, marcando pênaltis que não teriam sido marcados, ele apareceu bem com bola que entrou e de repente iria causar dúvida, ou seja, o VAR foi o lado bom da Copa, apesar de ter que sim sofrer ajustes, como tudo na vida, né? Tudo na vida tem uma evolução. A grande decepção para mim foi a Alemanha, que como campeã do mundo, não a seleção francesa batendo campeã, e a Bélgica estando com a 3ª colocação, assim como a Croácia, a guerreira Croácia, realmente que merece todos os parabéns, de certa forma dignifica essa Copa do Mundo, que eu acho que os melhores chegaram entre os primeiros. Luka Modric foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Harry Kane, por ter sido artilheiro com 6 gols, ganhou o troféu Chuteira de Ouro. O troféu Luvas de Ouro, para o melhor goleiro, coube a Thibaut Courtois, arqueiro da seleção da Bélgica. E o jogador revelação da Copa foi Kylian Mbappé, da França. Ele que com 19 anos de idade acabou se tornando o segundo adolescente a fazer um gol numa final de Copa do Mundo. O primeiro foi o Pelé em 58. O Pelé, inclusive, acabou pelas redes sociais parabenizando o Kylian Mbappé e dizendo bem-vindo ao clube, né? Uma atitude bem legal do Rei Pelé. O técnico Didier Deschamps, com essa conquista, ele se iguala ao Zagallo e ao Beckenbauer. Ele é o 3º profissional do futebol a ser campeão do mundo como jogador e como técnico. Como jogador, ele foi o capitão do time francês na conquista de 98 diante do Brasil em Paris. E agora, como técnico, levou a França ao bicampeonato mundial na Rússia. O Zagallo foi o primeiro a conquistar, né, a ter esse feito na carreira. Ele que foi campeão como jogador em 58 e 62 e depois como técnico em 1970. E o Franz Beckenbauer foi campeão como jogador pela Alemanha em 74 e como técnico também pela Alemanha em 1990.
E assim nós vamos encerrando o nosso Falando de Copa. Obrigado a você que esteve conosco desde o dia 11 de junho. Dia 11 de junho nós começamos uma programação especial sobre Copa do Mundo. Entre outras coisas, com o Momento Russo, fizemos uma parceria com o Clube Eslavo, na capital paulista. Trouxemos uma professora de russo, ela deu algumas instruções, pelo menos do básico, né, para você ter uma noção de como é a língua russa. E a partir do dia 14, quando a bola rolou, nós fizemos o Falando de Copa, né, naquele modelo que você já vinha se acostumando quando acompanhou o plantão da Champions e o plantão da Liga Europa também. Enquanto a bola rolava, muita informação, muita opinião, muitos detalhes, né, muitas curiosidades e a descrição de alguns lances. Foi assim que a equipe da Rádio Futebol Clube mostrou para você a 21ª edição de uma Copa do Mundo. Obrigado a você que curtiu e curte as nossas páginas nas redes sociais através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Você que participou de nossas enquetes. A nossa programação fica todinha arquivada em podcast. Você pode ouvir quando quiser. É só acessar www.radiofutebolclube.com.br através do seu celular, tablet ou computador. Então é isso. Como diriam os russos, muito obrigado e até a próxima. Spasiba. Pacá, pacá. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.